Tribunal de Contas da União autoriza governo a privatizar Congonhas e mais 14 aeroportos. Aconteceu no Recife, tinha acontecido em Petrópolis, porque autoridades ignoram alertas de tempestades que poderiam evitar tragédias. Polêmica na França. Governo quer banir termos em inglês do mundo dos games. Aumento da mensalidade dos planos de saúde pode ficar bem acima do anunciado pelo governo. O uso da máscara em lugares fechados volta a ser recomendado em São Paulo, não é obrigatório. No projeto da Band dos 200 anos da independência, um movimento de idealistas que ajudou no 7 de setembro. E era final do século XVIII, quando o movimento se espalhava pela então capital da colônia. Neymar sai de treino da seleção com lesão no pé direito e pode ficar fora de amistoso. Especialistas apontam vantagens do leite como alimento completo e saudável. Vai começar uma grande festa para os 70 anos da Rainha Elizabeth no poder. Ator Johnny Depp ganha processo por difamação contra a ex-mulher Amber Heard. Aberta a temporada das baleias no litoral de São Paulo. Um espetáculo que atrai e encanta. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Está na cadeia o bandido considerado um dos maiores compradores de joias de São Paulo. Joias roubadas, claro. Roubos a joalherias, casas e condomínios de São Paulo. Em poucos minutos, os ladrões levam as peças valiosas para quem fez a encomenda criminosa. Correntes, pulseiras e anéis são rapidamente transformados em barras de ouro. Relógios de luxo também acabam revendidos no mercado paralelo. Os bandidos que recebem os produtos roubados dificilmente são identificados e presos. Agora, uma grande investigação da Polícia Civil descobriu o destino de boa parte das joias levadas por quadrilhas durante assaltos em São Paulo. E o maior receptador desse tipo de produto do estado acabou preso. Vladimir Pinhatário Rosanes, conhecido como Véio, é apontado pelos investigadores como um dos maiores financiadores de grandes assaltos cometidos por grupos violentos. Segundo a polícia, as joias roubadas eram levadas até a loja dele neste prédio no centro de São Paulo. Veja hoje no SBT Brasil. Polícia de São Paulo prende o maior receptador de joias e relógios roubados do estado. Instituto diz que o Brasil joga fora quase metade da água potável que produz. Comissão da Câmara convoca ministro da Justiça para explicar caso Genivaldo. Rússia diz que Estados Unidos colocam gasolina no fogo ao enviar mísseis à Ucrânia. Júri condena Johnny Depp e ex-mulher Amber Heard, mas a pena dela é 7 vezes maior que a dele. É já já. Boa noite. Boa noite. Depois das chuvas intensas, a queda de uma ponte mantém moradores de uma comunidade isolados no Grande Recife. Sobreviventes contam como escaparam dos deslizamentos que já mataram 120 pessoas. Cidades brasileiras desperdiçam 40% da água disponível por falta de cuidado ou mau uso. O Tribunal de Contas da União autoriza o leilão de 15 aeroportos brasileiros. Sai a pandemia, entra a economia. Empreendedores apontam a inflação como principal obstáculo para o crescimento. Os jovens são os mais atingidos pelo desemprego no país. E ganham praticamente a metade do rendimento médio do trabalhador. O senador Flávio Bolsonaro agora diz que a renda como advogado ajudou no financiamento da mansão de 6 milhões de reais que comprou em Brasília. A justiça americana condena o ator Johnny Depp e a ex-mulher, a atriz Amber Heard, por difamação. Um vai ter que indenizar o outro, mas ela pagará mais. O Jornal Nacional começa agora. Quarta-feira, 1º de junho, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Alianças regionais empacam definição do apoio do PSDB à pré-candidata do MDB, Simone Tebet. E prazo final da resposta da executiva tucana fica para a próxima semana. Ministro Alexandre de Moraes diz que Justiça Eleitoral poderá cassar o registro de candidatos que compartilharem notícias falsas nas redes sociais. Corte no orçamento anunciado pelo governo federal para acomodar despesas e reajuste dos servidores vai atingir em cheio os cofres da saúde, educação e ciência e tecnologia. Cidade de São Paulo segue decisão estadual e volta a recomendar
Uso de máscara em locais fechados diante da explosão de casos de Covid-19. Moradores de Xangai comemoram o fim do lockdown de 60 dias. E depois de 2 anos, Coreia do Sul reabre as fronteiras para turistas. Após 6 semanas de julgamento, o júri nos Estados Unidos decide que ambos os atores, Amber Heard e Johnny Depp, são considerados culpados por difamação. Ela pagará cerca de 10 milhões de dólares ao ex-marido e ele 2 milhões à ex-mulher. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos a infectologista Rosana Richman, do Instituto Emílio Ribas e do Grupo Santa Joana, e o empresário Emerson Capaz. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, doutora Rosana. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Capaz. Boa noite, boa noite. Sobe para 120 o número de mortos pela chuva forte em Pernambuco. Covid já é responsável por 60% dos casos de síndrome respiratória grave no Brasil. E em São Paulo, a prefeitura segue o governo do estado e também recomenda o uso de máscaras em lugares fechados. Leilão de 15 aeroportos, entre eles o de Congonhas, são autorizados pelo Tribunal de Contas da União. E a Câmara convoca o ministro da Justiça para explicar a morte por asfixia de Genevaldo de Jesus Santos numa viatura da Polícia Rodoviária Federal. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Gente, os números da tragédia em Pernambuco não param de subir. A gente não tem como começar o jornal de outra maneira. Números impressionantes, inclusive. Já são 120 mortos. Esses números aumentaram agora há pouquinho, há 1h30. Nós vamos direto ao Recife conversar com a Adriana de Luca, que acompanha essa angústia, né? Porque ainda tem muita gente desaparecida, né, Adriana? Boa noite a você. Infelizmente, Mona Lisa, boa noite a você, a todos que nos acompanham. 4 pessoas ainda estão desaparecidas. O Corpo de Bombeiros trabalha em 3 pontos agora, né? Durante o dia, o Corpo de Bombeiros localizou 5 vítimas e o IML de Pernambuco também constatou que 9 corpos que deram entrada, que vieram de unidades de saúde, essas pessoas morreram decorrentes às enchentes. Portanto, o número subiu para 120 mortes por causa dessa tragédia que acontece aqui em Pernambuco. Mais de 7 mil pessoas estão desabrigadas, esse número também subiu. Ontem eram 6 mil pessoas, agora mais de 7.100 pessoas estão desabrigadas em 66 abrigos em 27 municípios aqui de Pernambuco. A gente acompanhou durante todo o dia o drama dessas pessoas que perderam tudo. Nós fomos até Jaboatão dos Guararapes, conversamos com as pessoas. Por lá a destruição foi total, porque além dessas pessoas que perderam familiares, que passaram por todo esse drama, tem as pessoas que agora perderam tudo, perderam muitas vezes o pouco que tinham. A gente acompanhou esses relatos muito tristes e preparou uma reportagem para mostrar para vocês agora. O cenário é de destruição. Máquina de lavar, geladeira, fogão, sofá, cama, tudo, perdeu tudo. Tá tudo aí na rua. E de abandono. É uma coisa lamentável e eu não sei nem por onde começar. Este vídeo mostra o desespero dos moradores, que tentavam salvar uns aos outros. Olá, boa noite para você. 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, tá no ar mais uma edição do UOL News. Nessa quarta-feira, chegamos a junho, hein? 1º de junho de 2022. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do programa, onde você é sempre muito bem-vindo e sempre está convidado a participar também, marcando a gente nas redes sociais com a hashtag UOL News. Pode nos assistir na nossa página na internet, retransmissão no Face, no Twitter, no TikTok, na Twitch, no YouTube também. Tem enquete hoje no YouTube? Tem, né? Temos todos os dias. Você acha que Lula errou ao dizer que o PSDB acabou? Pois é, teve isso hoje no Rio Grande do Sul. Já já a gente vai trazer esse momento. Por enquanto a maioria achando que não, mas participe, já já eu trago mais parciais. Bom,
O ex-presidente Lula cumpre agenda no Rio Grande do Sul. Hoje ele esteve em reuniões ao longo de toda a manhã. Foi a primeira viagem, está sendo ainda porque não terminou, de Lula ao lado de Geraldo Alckmin. Eles se reuniram mais cedo com representantes do PSOL, da Rede, do Solidariedade, do PCdoB, do PV, partidos que devem apoiar a chapa Lula-Alckmin no primeiro turno das eleições. Acabou agora há pouco um outro evento também com a participação do ex-presidente Lula, agorinha mesmo, faz poucos minutos, e ele deve participar ainda de um outro evento também no Rio Grande do Sul. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. O número de declarações entregues do imposto de renda bate recorde. Foram mais de 36 milhões e você vai ver também. A tragédia da chuva em Pernambuco. Nossa equipe esteve nas regiões onde ainda há desaparecidos. O número de mortos chega a 107. Segurança Pública. Na terceira reportagem da série especial, vamos mostrar o crescimento das facções criminosas no norte e nordeste do Brasil. A rota do tráfico de drogas passa por essas regiões e a violência só aumenta. Todas as 10 cidades com maior número de assassinatos no Brasil ficam no Nordeste. 3 são cearenses. As buscas por desaparecidos continuam no Grande Recife depois das fortes chuvas que atingiram a região. 107 mortes já foram confirmadas e a reportagem é de Emerson Tchalian. Vila dos Milagres, zona sul do Recife, é hoje o principal ponto de buscas aqui na capital pernambucana. Nesse ponto aqui estão concentrados os bombeiros, equipes aqui do Corpo de Bombeiros, o carro do ML também por ali, porque aqui, nesse deslizamento de terra, 3 pessoas infelizmente perderam a vida e agora os bombeiros procuram outros 3 desaparecidos. A gente vai chegando mais próximo ao ponto aqui principal da queda de barreira e o que a gente vê é uma lama muito fofa, muita água escorrendo ainda. E aqui atrás de mim, o ponto principal, esse morro aqui que equivale a um prédio de 20 andares, segundo os bombeiros. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas e 5 minutos em São Paulo, seja bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quarta-feira, dia 1º de junho de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje, excepcionalmente, sem Augusto Nunes. Augusto estará de volta com a gente nos próximos dias. Hoje, Roberto completando o time, junto com a Ana Paula Henkel, José Maria Trindade e o Guilherme Fiuza. Vamos aos destaques do programa de hoje. Moraes afirma que TSE pode cassar candidatura de quem divulgar notícias falsas. Artistas e aliados leem cartas endereçadas a Lula na prisão. E mais uma pesquisa contraria o Datafolha e traz Lula e Bolsonaro empatados no recorte espontâneo. Isso e muito mais agora para você em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, voltou a defender penas rígidas contra candidatos que divulgarem fake news nas redes sociais durante as eleições. Em evento com diplomatas estrangeiros que não contou com a presença da imprensa, o magistrado disse, abro aspas, notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais que influenciem o eleitor acarretarão a cassação do registro daquele que a veiculou. A Justiça Eleitoral está preparada para combater as milícias digitais da internet. Fecho aspas. No discurso, Moraes citou decisões do TSE no ano passado e que servirão de exemplo para a postura da Corte nesse ano. No Twitter, o Partido da Causa Operária condenou a declaração de Moraes, afirmou que ele tem uma sanha por ditadura, chamou o ministro de skinhead de toga e retalhador da expressão. Segundo os comunistas, o ministro prepara um novo golpe nas eleições. Por fim, o PCO pediu a dissolução do STF. Nosso primeiro